Cultura e liberdade de expressão são dois conceitos tão arraigados na vida de cada cidadão que é comum acreditar que damos conta de seus significados sem a necessidade de atenção ou elaboração. Para criar algum parâmetro que possa balizar uma discussão, podemos afirmar que cultura é tudo aquilo que um homem produz, que não está dado pela natureza e que precisou da ação do homem para sua elaboração e surgimento. A cultura de um povo, então, é a criação de um determinado grupo de pessoas na relação espaço-tempo de coisas e ideias. Isto abarca imensa ou mesmo toda a atividade humana. A liberdade de expressão é o direito de cada indivíduo dizer e fazer aquilo que corresponde ao seu desejo e à sua necessidade de interferir na coletividade e no outro através da elaboração de uma linguagem. Cultura e liberdade de expressão são duas invenções dos homens que se constituem hoje em intricada relação que determina uma e outra. No entanto, há algo que as distingue, pelo menos em sua possibilidade de existência. Pode haver cultura sem democracia. Houve, mas a liberdade de expressão é um conceito que nasce com a noção de liberdade individual e, portanto, não sobrevive sem a democracia. Antes de fazer um corte nessas questões e passar para algo mais próximo à sociedade brasileira atual, é bom lembrar que a democracia é o campo possível para a liberdade de expressão, porque é o império da lei. Só há liberdade sob a garantia dos marcos civilizatórios forjados pela democracia. Fora disso, é a mão pesada e quase sempre criminosa de um grupo, um partido, uma igreja, etc, etc. Agora um corte. O que me interessa nesse instante é uma reflexão sobre uma parte da cultura, a criação artística, sua produção e a liberdade de expressão. A criação de produtos artísticos pode ser separada em duas vertentes, aqueles que são criados e vivenciados amadoristicamente, na espontaneidade das pessoas, e os que são feitos para vender, criando um mercado produtor de riqueza, além de valores. Na primeira, os indivíduos sempre deram conta de encontrar seus caminhos de produção e são responsáveis por grande parte da riqueza de nossa produção cultural. É importante perceber que grande parte daquilo que nos constitui e distingue no mundo, do ponto de vista artístico, foi criado sem o financiamento público. Na segunda vertente, os criadores, ao longo do tempo, atrelaram de tal forma o financiamento da produção ao Estado, via leis de incentivo, que hoje quase 100% do que se produz nesse campo só é feito por esse mecanismo de agenciamento estatal. O que significa que aquilo que não encontra no Estado um financiador não será produzido. Já dá para perceber que a noção de liberdade individual na criação de produtos artísticos é, em grande parte, uma ficção. Se a escolha sai da necessidade individual de quem cria e passa a ser determinada pelos agentes políticos, onde fica a liberdade de criação? E o que é mais perverso, inibe-se a consciência da dependência. Ela, a independência, foi comprada por largos financiamentos. A criação de um mercado artístico, um campo onde o consumidor financia aquilo que quer ou necessita consumir, no Brasil de hoje é um faz de conta. O mercado localiza-se nos corredores e nas salas palacianas, o que é um contrassenso. Infelizmente, essa realidade é muito bem quista por grande parte dos criadores. Somos dependentes felizes, assim como viciado em drogas se compraz no uso daquilo que o mata. Esse é um tema espinhoso, o papel do Estado na criação artística. Sabemos que no mundo globalizado a importância da criação artística é estratégica, não só como valor de produção de riquezas em si, mas como determinante de facilidades para ampliação de outros mercados. Mas isso não pode ser justificativo para a completa asfixia da livre iniciativa. Há ainda uma outra questão que ninguém quer enfrentar: a contrapartida no acesso aos produtos que a população financia via lei de incentivo. Quando isso veio à baila, chegou trazendo camuflada em seu seio a tentativa de controle explícito de conteúdo. A grita pela liberdade de ser financiado travestiu-se de um grito por liberdade de expressão. Por que isso não interessa ser discutido? Uma das respostas é que queremos dinheiro a fundo perdido e sem necessidade de prestação de contas sobre a importância do que criamos. Por último, uma revelação espantosa. Esse mecanismo de produção via leis de incentivo matou a figura do produtor cultural. Não há produtor cultural no Brasil, só o Estado. O que existe é a função do produtor executivo, que realiza as obras com dinheiro da população sem risco.
E ainda, se há ganhos, resultado do sucesso, esses ganhos são inteiramente de propriedade de quem realizou, ficando com o Estado apenas o risco do fracasso. Não há hipótese de lucro do negócio. Se houver, voltarem para os cofres públicos. Criou-se no Brasil uma relação de dependência feliz entre o Estado, ou aqueles que o dirigem, e os criadores, embalados pela possibilidade de dirigismo cultural de um lado e pela graça do dinheiro fácil do outro. O efeito colateral do vício que temos do Estado é o definhamento de nossa liberdade de expressão e o enfraquecimento de uma criação pessoal e transgressoras.